Em termos de análise visual, que a gente pode perceber? Primeira coisa, quanto a taça é limpa, né? Se ela não estiver bem limpa ou se a gente deixou-a suja, ela vai ficar mais difícil de a gente perceber. Isso acontece, isso é um certo problema para vinho branco, que a taça acaba ficando suada, mas normalmente a gente contorna aí secando-a, né, com um guardanapo. A limpidez do vinho, claro, né, e aspecto, né, que é a intensidade e tonalidade, como a gente já comentou. Mas aqui a gente tem alguns exemplos, eu segurando a taça errada, isso não é um exemplo, né? Mas aqui a gente tem alguns exemplos práticos aí, ou práticos não, ao menos ilustrativos. Prático eu tenho aqui na minha mão. E a gente pode perceber alguns defeitos, porque a maior parte, a oxidação vai deixar o vinho com um aspecto diferenciado, e também outros defeitos que podem aparecer, alguns defeitos de ordem microbiológica, porque geram turbidez, geram gás, ou às vezes as duas coisas. E quando a gente vê um vinho que não deveria estar assim, e está assim, pode ser um primeiro sinal de alerta de que ele esteja com algum problema de ordem microbiológica. E o que a gente faz é, né, analisar o vinho com luz incidente ou ou a luz na própria superfície de análise, a depender aí de conforme for, e vai olhá-lo contra o fundo, não vai olhar contra a luz. Eu às vezes faço isso por dúvida para avaliar melhor a turbidez, mas a forma correta é assim, com mais luz do que eu tenho aqui. É algo como 45 graus. Para que a gente faz isso? Porque não é só olhar assim, porque você consegue distribuir o vinho, aumentar a coluna aí que tem, diminuir a coluna de vinho em que a luz passa e perceber aí nuances mais facilmente. As principais características visuais que eu vou comentar aqui, isso nem sempre está nos livros, eu acho importante dizer, porque te ajuda a pensar em termos práticos, assim, mas eu senti tal aroma, opa, ou essa família de aromas, isso provavelmente quer te significar tal, quer te dizer tal coisa. A primeira coisa que eu acho interessante falar, as lágrimas, eu não sei se está dando para enxergar, suponho que não, mas são esses arquinhos que ficam e que caem com maior ou menor velocidade grudado na taça. Há um certo fetiche sommelierístico de ficar falando de lágrimas, o que é uma enorme bobagem. Porque o que é a lágrima? Né? Vamos pensar assim que a borda interna da taça ela vai escorrendo e às vezes aí pinga. A lágrima nada mais é do que o resultado aí de fenômenos de viscosidade, de densidade, do álcool, né, e da própria glicerina, né, e álcool e glicerina, claro, vão interferir aí na viscosidade e na densidade, a densidade interfere em viscosidade nessa ordem, e é influenciada pelo álcool, pela glicerina, ainda julgada, vamos dizer assim, ou sob efeitos de tensão superficial, para quem lembra daquela figura que tinha nos livros de física, ou era química, já não lembro mais, mas que a mosquinha conseguia pousar na água porque a tensão superficial, as partículas se juntam mais e tem mais tensão. Uh, Tensão superficial, né? A superfície tem mais coesão das partículas, portanto, se adere mais. Adesão, próprio prender do líquido ali, escorrendo vagarosamente, e a própria evaporação, porque quando a gente tem, quando o líquido está com álcool, ele vai estar menos denso, à medida que o álcool evapora, fica mais denso e desce. Por isso dá uma ideia de que quanto maior o intervalo entre uma escorrida e outra, mais alcoólico é. E quanto menor o intervalo, menos alcoólico é. Só que não é só álcool que interfere nisso. E, sobretudo, a glicerina pode ter um grande efeito nessa densidade. Então, não é tão preciso falar isso e é uma grande bobagem, né, com todo respeito aos que têm opinião contrária, ficar se matando para falar sobre lágrima de vinho, que não te dá um dado conclusivo sobre o teor alcoólico, que é uma coisa que a gente consegue perceber no aroma, à medida que tem álcool demasiado se destacando, e que a gente consegue perceber na boca, à medida que o álcool possa ser desconfortável e até mesmo ter uma certa sensação de queimar. O português também chama, é importante dizer, arco ou perna, que eu acho bem engraçado, né? Arcos, perna, perna menos ainda, não sei quem que enxerga uma perna, assim, sei lá, eu, enfim. Turbidez e aspecto velado, o que podem te dizer?
Provavelmente algum problema de clarificação, estabilização, ou algum problema de conservação que acabou gerando aí a turbidez, ou um vinho com mais tempo de envelhecimento, que acaba perdendo equilíbrio, isso é normal, e acaba novamente tendo aí precipitações. E em vinhos novos, isso pode ser intencional. Também em vinhos velhos, né, que se forem feitos assim, mas eu quero dizer que normalmente tem um aspecto bem brilhante, bem límpido, mas tem se preferido clarificações menos enérgicas ou mesmo sem intervenção, e às vezes o vinho é meio turvo. O próprio espumante Surly, que a gente tem tido aí uma boa aparição deles em várias marcas, é um caso. Ele tem turbidez e aí vai continuar. E aí não tem sentido eu olhar e avaliar ele e dizer, não, mas está tudo errado porque tem turbidez. Mas ele é assim. Né? Errado está julgá-lo de outra forma. Agora, se for um espumante que não era para ser um surli, sim, ele não poderia ter aquela turbidez, sobretudo em grande intensidade. Isso é turvo, esbranquiçado, leitoso, velado, opaco, e isso é límpido. Aqui é interessante olhar esse exemplo. Tem uma diferença de intensidade à medida que aqui a gente tem mais luz atravessando, aqui a gente tem menos luz atravessando, mas tem também uma diferença de tonalidade. Aqui a gente tem um vermelho mais rubi, aqui a gente tem ali um vermelho até com alguma coisa de violeta. Aqui, na verdade, mais granada até, mais alaranjado, não sei onde é que eu tirei rubi aqui, sim, mais rubi e um pouco mais de violeta. Diferença enorme de tonalidade, amarelinho e rosinha. Diferença, depois a gente vai ver diferenças mais sutis em cada tipo. Aqui tem uma crescente de intensidade, tá? Tem menos aqui, tem um pouco mais aqui, aqui tem bastante mais. Isso quer dizer o quê? Que esse vinho é mais novo? Não necessariamente. Pode ser o mesmo vinho conservado em situações diferentes, e essa aqui seria a situação desfavorável, mas pode ser o mesmo vinho em diferentes safras, pode ser o mesmo vinho daqui a algum tempo, né? A cor dele vai aumentando. E podem ser variedades diferentes, tem N possibilidades, e não é exatamente certo e errado. O que há de mais estranho seria se ele tivesse essa cor aqui logo de feito. Provavelmente tem alguma oxidação, alguma maceração, o que não é muito normal. Se nós tivermos brancos muito pálidos, sim, advento da tecnologia, mas pálido, pálido. E aí, claro, gente, isso são insights para a gente somar um ao outro e tirar um juízo. Não é olhar assim, é pálido, esse vinho é de uva ruim. Não é essa a questão, mas normalmente as uvas, quanto mais maduras ficam, mais cor passam para o vinho, tanto no branco quanto no tinto. Uma uva pouco madura acaba deixando um vinho mais transparente. Não turvo, tá? Menos, não deixa ele menos turvo, deixa ele mais transparente, menos colorido. Quando a gente tem aí brancos muito intensos, provavelmente a gente tem a falta de tecnologia, provavelmente a gente tem um vinho que ficou velho, e alguns vinhos licorosos são assim, tá? Mas é uma exceção. Os laranjas são assim, mas é uma exceção. No normal do que a gente tem, a enorme intensidade provavelmente significa velho ou mal elaborado, macerado em demasia ou já oxidado precocemente. E o mais normal é que os vinhos, quando novos, né, sobretudo de caráter jovem, tem que ser sempre novos, tenham a cor bem discreta e, sobretudo, o amarelo esverdeado. Esse esverdeado costuma ser um tom que desaparece muito rápido, assim, à medida que o vinho envelhece. Então, enxergar um esverdeado está muito provavelmente te entregando um vinho jovem, provavelmente um vinho mais frutado. O tom mais amareladão costuma vir aí de variedades uvas mais maduras, passagem por carvalho. E que é o que eu comento aqui embaixo, né? Ou mesmo de um estágio sobre borras maior, que acaba largando uma cor mais amarelada. O próprio espumante é um caso assim, né? Que pelo tempo que fica sobre borras está bem mais amarelado, a cor bem mais intensa. E se muito intenso, provavelmente ele está descendo a ladeira, tá? Isso é bem comum.
E nos licorosos é muito comum que eles sejam bem dourados, bem dourados. Mas aí eles são vinhos que passam por oxidação, é a forma como eles são feitos, uva sobre madura, então não tem problema em relação a isso. Diz que é um vinho jovem, é um certo exagero, tá? É uma cor até um pouco intensa. Não serve exatamente para jovem, mas é importante dizer, não é esse marrom, tá? Isso é um vinho branco. E a gente vai perceber que os brancos e os tintos, eles fazem um caminho oposto, eles se encontram assim, no meio do caminho. Aqui assim tu vai ter um tinto que tá bem amarronzado porque perdeu sua cor vermelha e oxidou seus taninos, os taninos menores, mas sobretudo porque oxidou a cor própria dele. E os brancos porque perdeu toda esse amarelo e teve oxidação dos taninos pequenininhos que há nele. Então, por isso eles ficam parecidos. Em termos de rosé, tenho que fazer uma ressalva, isso aqui é bem rosé do Novo Mundo, o Velho Mundo está daqui para baixo, inclusive mais tênue, mais cobre, menos intenso, mas a gente tem aqui um pouco rosadinho, um salmão, e aqui efetivamente muita cor, né? Ou a gente tem variedade mais colorida ou mais maceração. E isso é bem típico do Novo Mundo, vinhos que acabam tendo um certo dulçor, sem ser necessariamente doces, acabam tendo uma intensidade demasiada e muita cor. Eu, particularmente, não aprecio muito, aprecio mais esses estilos mais tradicionais, como é na Provence, por exemplo, que é uma pátria de vinho rosé. Os vinhos tintos, quando muito intenso, claro, uma das possibilidades, variedade que tem mais cor. Numa safra boa, safras piores tendem a uva amadurece menos e libera menos cor. Pode ser tudo isso e também uma uva, né, que esteja boa, que esteja sã, e provavelmente é um vinho mais jovem, porque a intensidade vai caindo à medida que vai sendo precipitada a cor quando os vinhos envelhecem. Quando eles têm capacidade para envelhecer. Alguns vinhos não têm e às vezes ainda estão com uma aparência relativamente boa, mas já passaram do seu auge e já não estão tão interessantes. As coisas são muito relativas a depender do tipo de vinho que a gente tem. Não há verdades absolutas. O que a gente não pode fazer é errar o julgamento porque errou o vinho que está julgando, né? O tipo de vinho que está julgando. O brilhante sempre é uma coisa, tanto no branco como no tinto, uma ideia de jovem. O brilho vai, de certa forma, caindo e vai ficando um pouco opaco. E por isso mesmo que os opacos têm uma conotação com vinho mais velho. E dependendo do caso, longe do seu auge, já passados, dependendo do caso no seu auge, eu já experimentei um vinho de mais de 30 anos, um dos melhores vinhos que eu tomei na vida, ele tinha uma cara assim de que não dava para tomar. E estava muito bom. Eu já tomei vinhos muito bons de cara que não tinham mais condições de tomar. Então, isso é bem relativo. E aí a opacidade tende a aumentar a hipoxidação, tende a turbidez, né, faz a opacidade. E, claro, algumas exceções são os licorosos. São mais oxidados e acabam sendo meio opacos. O vinho do Porto Tawny, por exemplo, é bastante opaco e não é um mau sinal. Pensando em intensidade de tinto, aqui é o contrário, né? Aqui ele cresce para cá. Veja que tem diferença de tonalidade? Tem, mas aqui ó, a luz atravessa muito, aqui a luz atravessa mais ou menos, aqui com a taça assim, né, sem inclinar, a luz quase não atravessa. Como é que ele é de limpidez? Ah, não consigo enxergar, é ruim? Não. Veja só, tem um problema de um vinho muito intenso. Pode ser que ele seja turvo, pode ser que ele não seja. Que pese que provavelmente ele seria esbranquiçado se nós tivéssemos um vinho turvo. E aqui também não tem, provavelmente aqui um certo violáceo, aqui um rubi, aqui um mais alaranjado, rosado alaranjado. Aqui a gente tem que relativizar algumas coisas, tá? Isso aqui pode ser um vinho bem novo, com um vinho de maceração longa, um vinho de uva bem madura, um vinho que recém foi feito, e esses outros podem ser esse mesmo vinho ao longo do tempo, porque ele vai perdendo as características à medida que amadurece, e talvez todos esses vinhos podiam ser ele mesmo em diferentes estágios. Mas se eles estiverem ali no seu pleno de mercado, provavelmente isso aqui quer dizer um vinho bem novo e bastante macerado,
Isso aqui quer dizer um vinho jovem, não necessariamente tão pesado quanto esse aqui, né? Não tão pesado quanto este aqui. Esse vinho que tem aqui, ó, menos a cor avermelhada e começa a ter mais diferença entre centro e borda. A diferença entre centro e borda é um claro sinal de alguma idade, tá? Tem alguma diferença, mas não muito, não é exatamente laranjão, o vinho provavelmente seja num ponto bem maduro. Aqui a gente tem um vinho já com alaranjado bem decidido aqui e com diferença de cor, a parte do meio aqui mais esse centro bastante mais intenso. E aí daria para dizer que é um vinho que está no limite, ou que talvez não seja exatamente uma questão de estar no limite, mas que está em evolução. Esse aqui também, não necessariamente é uma questão de estar muito velho. Alguns vinhos acabam perdendo muito a cor, inclusive Barolo, por exemplo, o Pinot Noir também da Borgonha. Às vezes parece que não tem mais condições de ser bebido, mas está muito bom ainda. O parâmetro visual para eles não funciona muito bem. Mas na maior parte dos casos, essa pouca diferença entre centro e borda e essa cor mais alaranjada, tijolada, significa que perdemos um guerreiro. No caso dos espumantes, outro ponto que a gente tem que elencar é o perlage, que é isso, é um nome bonito para efervescência, para o cordão de pérolas, de bolinhas, e por isso que chama perle, né, perlage, que se desprende dele. E diz a lenda que quanto menores e mais persistentes forem, melhor, mais qualitativo é o espumante. Isso até foi uma verdade, mas não durou tanto. Por quê? Porque quando a tecnologia evoluiu, a gente começou a fazer formas de fazer espumantes que nem são tão longa fermentação, e que por isso, enfim, produziam bolinhas menores, tinham mais persistência de gás, e que tem um excelente aspecto sendo fermentado em menos de 2 semanas. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso. Outra coisa que é verdade, espumante, grandes champanhe, por exemplo, e mesmo alguns grandes espumantes do mundo, que ficam aí 8 anos, talvez mais, até ser comercializado, muito tempo de autólise, muito tempo na garrafa, ali 4 anos na garrafa, mas um bom tempo após a retirada das borras em amadurecimento, eles vão ter pouco gás. Dom Perignon tem pouco gás. Aqui o Salton fez uma época o Salton Gerações, não sei se tem ainda, que era um espumante muito gostoso, mas ele tinha menos gás, porque o gás se perde, de fato. Então, se pegar um Dom Perignon, nossa, horrível, né? Cuidado. Olhar para o Perlage e falar isso, pois é, mas você está falando de um espumante que sai com 7 anos no mercado, acho que até mais. Cristal, mesma coisa. Os grandes champanhes que eu tomei na vida, eles não têm uma enorme perlagem, nem são tão densos de gás na boca. Porque não tem, né? É arruga. Você não, você chega provavelmente melhor na sua idade, à medida que a idade avança, mas, né, fica mais centrado, já sabe com que perder tempo, mas começa a ter rugas. Tem como ser isso tudo sem as rugas? Não. Tem como chegar ali com mais tempo e ser um espumante mais pleno sem tendo a mesma quantidade de gás? Não. E assim funciona. Outra coisa que a gente tem que ter um olhar, como eu comentei antes, é que sujeiras podem atrapalhar o perlage. Então não pode ser tão pesado em avaliar ali, tá horrível na taça, é ruim, tem perlage ruim. Um lugar bom para fazer isso é em boca, que a gente percebe se ele espuma pouco, se ele espuma até demasiado, um pouco grosseiro, ou se ele tem uma boa presença de gás. É assim um critério interessante, porque as taças podem nos trair. E também o produtor, porque não significa hoje que fazer lentamente e tudo, aliás, aqui ter bolinhas pequenas foi feito lentamente e tudo mais.